Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Me chamo Ricardo, eu estou aqui nessa noite para poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem me dado, tem falado comigo, tem ministrado ao meu coração, e o Senhor colocou no meu coração o propósito de ministrar, de criar esses vídeos para compartilhar com vocês um pouco da palavra do Senhor, um pouco daquilo que Ele tem feito e um pouco daquilo que Ele tem feito, o que Ele faz e o que Ele ainda vai fazer através das nossas vidas. E nessa noite, especialmente nessa noite, o Senhor colocou um tema no meu coração que é reconstruindo altares perdidos, reconstruindo os altares perdidos. E quando a gente fala de reconstrução de altar, reconstruindo altares, né, eu quero dizer que é único e exclusivamente o altar do Senhor que se foi perdido em nossas vidas. Por muitas das vezes nós passamos por cada tribulação, adversidade, notícias ruins, recebemos notícias ruins durante o dia, não temos um dia bom, uma semana boa, um mês bom, um ano bom, e com isso nós vamos nos afastando do Senhor e a palavra do Senhor vai se afastando da nossa casa, da nossa vida, da nossa família. Nós deixamos de desfrutar do pão diário que é a palavra do Senhor, nós deixamos de nos alimentar, né, com o pão diário, nós deixamos de ser ministrados pelo Espírito, nós deixamos de ter comunhão com Deus e com a sua palavra, e com isso o altar que existia do Senhor na sua vida, na sua casa e na sua família, ele foi derrubado. Às vezes a gente não percebe que isso acontece, às vezes a gente não se dá conta de que aquilo que outrora era a primazia, outrora era feito com força, com vigor, com naturalidade na nossa casa. A gente, por algum motivo, por alguma razão, a gente acabou perdendo e se afastando e deixando o altar do Senhor ruir em nossa vida. E óbvio que com isso algumas coisas vão sendo acarretadas, algumas coisas vão dando errado, algumas coisas vão acontecendo e vai minando cada vez mais a nossa fé, e vai minando cada vez mais a nossa esperança, e vai minando cada vez mais a nossa vontade de estar na presença do Senhor. E quando percebemos, já estamos totalmente afastados do caminho do Senhor. Eu não vou usar a palavra desviado, porque desviado é o diabo. Ele está desviado e não consegue mais voltar para o caminho, mas eu e você, nós conseguimos. E eu creio que, em nome de Jesus, aquilo que nós vamos estudar aqui durante alguns dias, aquilo que nós vamos compartilhar aqui juntos, eu aqui, você do outro lado, acompanhando. Se você sentir no seu coração de acompanhar, de anotar, fica à vontade. Eu tenho certeza que o Senhor ele vai nos dar estratégias para que a gente possa vencer, para que a gente possa reconstruir o altar do Senhor na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, e para que a gente volte para os caminhos do Senhor. Para que tudo aquilo que foi perdido seja restituído, para que tudo aquilo que foi deixado para trás, que a gente possa alcançar novamente e a gente possa voltar a viver com vigor a palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor ela volte a ser o pão diário, o alimento diário que nós precisamos para o decorrer do dia. Às vezes durante o dia nós nos sentimos fraco, abatido, desanimado, mas é porque nós não nos alimentamos mais da palavra. Às vezes você sente que o seu corpo está com força, que você tem vontade de fazer um monte de outras coisas, mas o seu espírito está enfraquecido porque você não alimenta mais o seu espírito. Por muitas das vezes nós nos preocupamos apenas com o alimento natural e esquecemos que o nosso corpo também precisa de um alimento espiritual, e o alimento espiritual se chama Palavra de Deus. É com ela que nos alimentamos todos os dias, é com ela que vencemos as adversidades, é com ela que vencemos os dias ruins, é com ela que vencemos as má notícias, e é com ela que nós vencemos todas as tribulações. É com a palavra do Senhor que nos sentimos fortes para vencer o dia a dia. E eu espero, em nome de Jesus, que através dessa ministração, através desse estudo, através dessas mensagens que nós vamos estar compartilhando juntos, o altar do Senhor venha ser reconstruído na sua casa, o altar do Senhor venha ser reconstruído na sua família, e que você possa voltar a buscar a Deus como nunca antes.
que a força e o vigor que você tinha no início do Evangelho, que era aquela força, aquele vigor que todos nós passamos de querer estar na igreja todos os dias, de querer buscar a Deus todos os dias, ouvir a palavra todos os dias, ouvir louvores, que essa força e esse vigor possa ser restaurado na sua vida. Amém? Eu escolhi começar com uma mensagem, na verdade eu escolhi não seria a palavra certa para dizer. Durante algum tempo eu venho adiando começar essas mensagens, começar esse vídeo, então porque eu não sou uma pessoa muito popular, eu não sou uma pessoa muito de estar em rede social, na mídia, eu tenho, mas posto poucas coisas, compartilho poucas coisas, então eu sou uma pessoa mais reservada quanto a isso, mas eu gosto muito de falar sobre a palavra de Deus, eu gosto muito de conversar sobre a palavra de Deus, então o Senhor, Ele colocou no meu coração esse desejo de estar gravando esses vídeos. Eu espero que pessoas possam ser alcançadas através dessa mensagem. Eu não ganho nada e nem quero ganhar nada com essa mensagem. Na verdade, o que eu quero é que você reencontre a sua vida em Deus, que você reencontre os seus caminhos no Senhor, porque eu creio que quando nós estamos estudando, nós nos posicionamos de novo espiritualmente falando, nós nos reconectamos com o Senhor e Ele vem no nosso auxílio e nos ajuda. Amém? Então, quando eu decidi gravar esse vídeo, eu não poderia deixar de começar com essa mensagem. Essa mensagem ela vai fazer 9 anos que o Senhor compartilhou ela no meu coração. Dia 31/8/2011 foi quando eu gravei, fiz o esboço dessa mensagem. Eu ainda não tinha ministrado ela em lugar nenhum, nem para ninguém. Ela é totalmente inédita, né? Mas assim, é uma palavra muito forte, uma palavra que quando eu lembro perfeitamente no dia que eu escrevi, foi de madrugada. E é uma palavra que o Senhor falou muito, muito ao meu coração através dela. E eu espero em nome de Jesus que Ele possa falar ao seu coração também. Muitas das vezes nós vamos começar a entrar na mensagem agora. Foi só uma apresentação, uma introdução, na verdade. Por muitas das vezes nós nos pegamos sendo tentados a ou eu resisto ao mundo ou eu faço o que o mundo está fazendo. Ou eu me misturo com pessoas e em lugares que eu não devo, ou e tenho as mesmas práticas que essas pessoas, ou não, eu sou um diferencial. E nós vamos falar sobre Daniel. Dia 31/8/2011, eu quero que vocês gravem essa data, porque o que nós vamos compartilhar aqui é algo que o Senhor me deu há quase 9 anos atrás, mas ela é tão real e tão viva hoje como foi naquele dia. As coisas que nós vamos conversar aqui, elas acontecem tão hoje como aconteciam em 2011. E às vezes a gente não entende o que o Senhor está fazendo. Quase 9 anos depois eu vou falar sobre essa palavra. Quase 9 anos depois eu me deparei novamente com essa palavra, porque tenho um hábito de escrever quando o Senhor me dá alguma coisa. Então eu tenho diversos cadernos, diversas mensagens, mas essa aqui ela tem um peso espiritual muito importante e especial para mim, pela forma como aconteceu. Nós somos jovens, eu sou um jovem, né? Eu me sinto um jovem, eu tenho 32 anos. E eu acredito que muitos jovens vão ouvir essa palavra. Então eu peço que você que está ouvindo, compartilha com os jovens. Se você tem um jovem, se você conhece alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, que está passando por algum problema, compartilhe essa mensagem com ele, faça com que essa mensagem chegue até eles, que eles possam ouvir, que eles possam ser ministrados pela palavra do Senhor. Desculpa, deixa eu molhar a palavra aqui um pouquinho, né? Porque a gente fala muito, daí não aguenta. O Gabriel tem essa mania de falar muito. Quando dá a palavra, não quer parar mais. O tema dessa mensagem de hoje, lembrando que o tema da ministração que nós vamos fazer no decorrer desses dias é reconstruindo o meu altar.
Mas cada mensagem ela vai ter um tema. E o tema dessa mensagem é o jejum dos leões. Olha que interessante. Quando o Senhor me deu essa palavra, Ele me deu esse tema, eu lembro como se fosse hoje, eu fiquei parado, perplexo com aquilo que o Senhor estava ministrando no meu coração, e o tema ele já é muito forte, o jejum dos leões. Por que o jejum dos leões? A gente vai ler o texto, a gente vai ler a mensagem, e durante todo o esboço vocês vão entender, mas por que o jejum dos leões? Quando Daniel é jogado na cova dos leões, quando Daniel é oferecido aos leões, os leões não tocaram em Daniel. Os leões não podiam tocar no ungido do Senhor. Então, por isso, o jejum dos leões. Só que todo jejum ele tem um início, meio e um fim. E quando ele acaba, né, você que é crente, que já fez jejum, sabe como é que é. Toda vez quando você acaba de entregar um jejum, como você está morrendo de fome. Mas calma, não vamos ir para o final da mensagem, vamos com calma, que vocês vão entender, tá? Mas antes de começar essa mensagem, se você puder abrir a Bíblia, no texto de Daniel 6:22, a minha já está aqui aberta, eu vou ler para vocês, mas antes eu queria orar pela vida de vocês, e enquanto isso, vocês vão abrir na Bíblia em Daniel 6, capítulo 6, versículo 22. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração. A minha mensagem é tão especial que, só para vocês entenderem, ela está toda escrita, inclusive a oração. Quando o Senhor me deu essa palavra, Ele me deu a oração também. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu vou ficar com os meus abertos porque eu preciso ler para vocês, mas eu queria que vocês fechassem os olhos e meditassem na palavra do Senhor, ouvissem a oração e orassem junto comigo, amém? Pai, aqui está a Tua palavra. Eu te peço nessa noite que tudo que há em mim e que possa impedir o Teu agir na vida dos Seus filhos seja deixado em Teu altar agora, e que não viva mais eu aqui, e sim a Tua presença. Senhor, que os Teus anjos ministradores possam agora começar a trabalhar com cada um diferente aqui dentro. Que cada casa aqui representada possa receber porção dobrada do Teu Espírito Santo, e que eles possam sair daqui não da mesma forma como eles entraram, mas sim totalmente transformados de corpo, alma e espírito. Que nessa noite o Senhor possa me usar para falar não aquilo que eles querem ouvir, mas sim o que eles precisam ouvir. Não o que vai encher os seus egos, e sim o que um dia aconteceu comigo, o que irá mudar o seu caráter. Essa é a minha oração em fé, Senhor, crendo que o Senhor já está passeando no meio desse lugar. E que o Senhor vai ministrar no coração desses jovens que vão ouvir essa mensagem. Amém? No texto de Daniel 6:22, ele vai contar assim, ó. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Olha que interessante, deixa eu olhar a palavra de novo aqui. Olha que interessante o que Daniel ele está relatando nesse capítulo 6, no versículo 22. Ele diz, o meu Deus enviou. Daniel tinha total consciência de que Deus tinha enviado o seu anjo para que fechassem a boca dos leões, ou seja, porque os leões não tocassem Daniel. Mas Daniel também tinha consciência que ele não tinha pecado diante dos homens. Olha que interessante essa mensagem. Mesmo sabendo que algo ruim estava lhe acontecendo, ele sabia que ele não tinha pecado nem contra Deus, porque Deus enviou os seus anjos para que fechassem a boca dos leões, mas também ele não tinha cometido pecado nenhum diante dos homens. Então Daniel ia descer a cova dos leões sabendo que nada iria lhe acontecer. Quando Daniel recebe a notícia de que ele vai para a cova dos leões, ele já sabia que tudo estava tranquilo, porque aquele que começou a boa obra é fiel e ele vai cumprir até o fim. Ele não vai deixar que nada de mal lhe aconteça, apesar de você às vezes achar que não merece, que não é merecedor, que é pecador, que isso, que aquilo. O Senhor, ele tem cuidado de você.
Por mais que às vezes você tenha negligenciado o altar do Senhor na sua vida, por mais que às vezes você tenha feito coisas que desagradam ao Senhor, por mais que às vezes você esteja fazendo coisas que te tirem do caminho do Senhor, que você tenha derrubado o altar do Senhor, Ele não se afastou de você. O Senhor, Ele não te abandonou. O Senhor, Ele não te deixou. E no momento oportuno, Ele vai enviar o seu anjo para fechar a boca dos leões. E eles não poderão tocar em você. Porque não existe um ungido e o desungido. Não existe o salvo e o que deixou de ser salvo. O que eu quero dizer para você nessa noite é que o mesmo Deus que te fez a promessa em 2011, foi quando Ele me deu essa mensagem, Ele é o mesmo Deus hoje. O mesmo Deus que fechou a boca dos leões naquele período de Daniel é o mesmo Deus de hoje. Tudo o que nós precisamos fazer é reconstruir o altar do Senhor na nossa vida. E se preciso for, Ele enviará os leões, Ele enviará os seus anjos e fechará a boca dos leões. Todos conhecem essa história. Daniel era o melhor em tudo que ele fazia. Por isso despertava a inveja dos outros, que eram apenas mencionados como bons e nunca com a mesma posição que Daniel, que era sempre o melhor. Com isso, eles procuravam alguma coisa para que pudessem incriminar Daniel e acabar com sua fama e caráter diante do rei. Aqueles que não entendem o propósito de Deus na sua vida, eles sempre vão tentar fazer isso. Aqueles que não entendem o que o Senhor é para você, eles sempre vão tentar fazer isso. Eles sempre vão tentar acabar com a sua fama e o seu caráter diante daqueles que estão te favorecendo. É sempre assim. Desde que a humanidade, desde que um homem é homem, tudo que ele puder fazer para poder destruir o seu caráter, ele vai fazer. O que nós precisamos lembrar sempre é que a nossa luta não é contra o homem. Não é contra carne e sangue, é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Em momento nenhum vemos Daniel preocupado em ficar mal com o rei. Ele não se importou com uma decisão tomada pelo homem, porque Daniel sabia que toda autoridade que fora um dia estabelecida na terra era constituída por Deus. Era como se ele soubesse que estava sendo provado pelo próprio Deus. Era como se Deus estivesse falando para Daniel: meu filho, vamos ver até que ponto você está disposto a me servir. Vamos ver se a cova e os leões irão te parar ou se eles irão te levar a um nível maior de intimidade comigo. Olha que interessante isso. Eu não estou aqui nessa noite para falar de Daniel. Eu quero falar de dois seres aqui mencionados de forma diferente de Daniel, o rei Dário e os leões. E vocês vão entender o porquê o centro da minha mensagem não é Daniel, mas é o rei e os leões. Imaginem comigo, os leões soltos em um lugar aberto, uma floresta, eles já são um perigo para qualquer um que se aproxima deles. Imaginem trancafiados numa cova. Eu não tenho ideia de como ser, na verdade eu não sei como é, mas eu tenho uma ideia de que devia ser algo úmido, escuro, é uma cova. E quando diz que Daniel foi jogado dentro dela, a gente já imagina que é algo profundo, né? E os leões não tinham uma variedade de comidas como eles têm em um lugar aberto, numa selva, por exemplo. Eles têm outros bichos, outros seres, eles têm um monte de coisa lá que eles podem comer. Não, eles estavam trancafiados dentro de uma cova. E já uma refeição vai ser jogada ali dentro para eles. Mas olha que interessante, quando Daniel é jogado na cova dos leões, deitado eles estavam, deitado eles continuavam. E se você for ler, sobre essa história de Daniel, você vai ver que o rei tinha mandado que eles não comessem, não alimentassem eles, para que quando Daniel entrasse na cova, eles estivessem com muita fome. Cara, esse texto ele é muito rico, ele é muito poderoso, ele é muito interessante. Quando você vai esmiuçando a palavra de Daniel, você vai percebendo coisas que
estratégias que, se você fizer, o diabo não consegue te derrubar. A palavra de Deus diz que o diabo, o nosso inimigo, ele anda como leão, ele anda ao nosso derredor como leão, procurando a quem tragar. Da mesma forma, esses leões estavam ali. Os leões não tinham culpa se alguém ia ser jogado. Eles estavam com fome e eles precisavam comer. Só que eles têm uma surpresa de que antes que a comida chegasse até eles, um anjo do Senhor já vinha e fechado a boca dos leões. Ou seja, os leões não podem tocar em Daniel. Por isso que o tema da mensagem é o jejum dos leões. Você já imaginou? Leão é um animal irracional, um animal, um predador natural, preso em cativeiro, sem ser alimentado, morrendo de fome. Quando alguém entra na sua cova, a primeira reação que esses animais eles vão ter é de comer. Mas não foi assim com Daniel. Daniel entrou, foi jogado na cova dos leões, como é relatado na Bíblia. Deitado eles estavam, deitados eles continuaram. Não esboçaram nenhum tipo de reação, não tiveram nenhum tipo de afronta a Daniel. Muito pelo contrário, deitados eles estavam, deitados eles continuaram. E se você for ler a história de Daniel, você vai entender o porquê que Daniel era um homem diferente. Por que Daniel era um jovem diferente? Quando Daniel chega na Babilônia, junto com seus amigos, a primeira coisa que Daniel pede é que não fosse alimentado pela comida da Babilônia. Que dessem para eles apenas legumes, verduras, e que eles não comessem da mesma coisa. E daí, um dos representantes do rei fala que não podia, porque eles precisavam estar fortes. Enfim, eu estou resumindo o texto para vocês, depois vocês podem... É muito bom o livro de Daniel. Recomendo muito ler, reler, ler de novo e reler, porque é um texto muito rico. É um texto muito bom para jovens. Então, Daniel fala para ele assim: só me dá legume e verdura. E no final, você mesmo pode ver quem é mais forte. Se sou eu ou se são eles. Então ali Daniel já começa a criar, as pessoas já começam a ver algo diferente em Daniel, então elas já entendem que existe algo diferente nele e elas começam a tentar atacar ele. Elas descobrem que Daniel ora todos os dias 3 vezes virado para Jerusalém. Então elas não tinham nada contra Daniel, elas não podiam acusar Daniel de nada porque era um homem íntegro, era um homem justo, era um homem fiel, era um homem que se desviava do mal. Então o que elas fazem? Elas procuram atingir Daniel na sua devoção, na sua religião, no seu devocional, na sua comunhão, no seu altar com Deus. É diferente dos dias de hoje. As pessoas às vezes elas procuram algo contra você, mas elas não encontram. Elas simplesmente não têm o que fazer contra você. Elas não encontram um motivo para te atacar. Mas aí elas vão na sua religião, elas vão no seu devocional, elas vão na sua vida com Deus. E por mais que às vezes você tenha uma falha sequer, a primeira coisa que elas vão fazer: mas você não é crente? Mas você isso, mas você não é aquilo? Então é assim desde sempre. Então essas pessoas elas não tinham o que falar de Daniel. Então quando elas descobrem que Daniel ora todos os dias 3 vezes ao dia virado para Jerusalém, que elas fazem, pede ao rei que emita um decreto que nenhum outro Deus que não seja o Deus dos babilônios seja adorado. E que se for, que seja jogado na cova dos leões e blá 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 blá. E você vai ler essa história, você provavelmente já conhece essa história, você vai ver. E todos os dias Daniel abre a sua janelinha virado para Jerusalém e ora 3 vezes ao dia. E elas vão em cima do rei Dário e falam: rei, Daniel está te desobedecendo. Você emitiu um decreto e ele não obedeceu. O rei não tem nada contra Daniel. Daniel é um dos melhores jovens da Babilônia e que não é babilônio. Mas ele emitiu um decreto selado com seu anel real. O que ele precisa fazer? Cumprir o seu decreto. Mesmo sem querer, mesmo sem vontade.
Ele manda que os leões fiquem sem ser alimentados e vai lá e joga Daniel na cova dos leões. É aí que a gente começa a nossa mensagem. É agora que nós vamos começar a entender nossa mensagem. E eu tenho certeza que no final dessa mensagem você já vai sentir vontade de reconstruir o seu altar com o Senhor. Porque você vai entender que Daniel era um jovem modelo, um jovem exemplo para as nossas vidas. Daniel em momento nenhum reclama, Daniel em momento nenhum desmente, Daniel em momento nenhum se arrepende. Daniel nunca abandonou a sua fé. Independente de qualquer coisa, do ambiente em que ele vivia, Daniel não se misturava. Daniel não comia as iguarias da Babilônia. Daniel não adorava os reis da Babilônia. Daniel não se misturava com os adoradores da Babilônia. A minha pergunta para você nessa noite é: o que você tem comido? Quais são os lugares que você tem frequentado? Quem são as pessoas que você tem se misturado? A primeira estratégia para a gente reconstruir o nosso altar é responder essas perguntas para nós mesmos. O que você tem colocado na sua boca? O que tem entrado na sua boca? O que tem entrado na sua vida? Será que aquilo que você tem ingerido, ele te aproxima ou te afasta de Deus? Será que os lugares que você tem frequentado, eles te aproximam ou te afastam de Deus? As pessoas que você convive, elas te aproximam ou te afastam de Deus? Deixa eu abrir um parêntese aqui. Quando eu digo pessoas, a Bíblia diz que nós não devemos nos sentar na roda dos escarnecedores, tá? Quando eu digo pessoas, eu não estou falando que você tem que se afastar dos seus amigos, dos seus familiares, dos seus irmãos, dos seus primos, dos seus avós, dos seus tios. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso. O que eu estou perguntando é: quem são as pessoas que norteiam a sua vida? Quem são as pessoas que influenciam a sua vida? Você é um influenciado ou você é um influenciador? Essa é a primeira estratégia nessa noite para que a gente possa começar a reconstruir o altar. Eu quero te dar 3 respostas para essas 3 perguntas. O que você tem comido? Do que você tem se alimentado? Se você tem se alimentado do que não presta, se você tem se alimentado do que faz mal à sua saúde espiritual, se você tem se alimentado daquilo que não procede da palavra do Senhor, eu digo para você nessa noite agora: dá um basta nisso. Dá um basta nisso, porque o que contamina o corpo não é o que nós colocamos para dentro, mas o que nós colocamos para fora. Quais são as palavras que têm saído da sua boca? O que você tem alimentado a sua alma? Com o que você tem alimentado a sua alma? Será que você levanta todos os dias e dá um glória a Deus, agradece a Deus pelo fôlego de vida, pelo ar que você respira? Ou você levanta desgraçando o seu dia, falando mal do seu dia, falando mal do seu trabalho, criticando aquilo que você vai fazer, matando a sua fé? Comece a se alimentar daquilo que traz vida para o teu espírito. Como eu disse no início dessa mensagem, comece a se alimentar do pão diário, o pão diário que é a palavra do Senhor. Isso vai trazer força, isso vai trazer vigor, isso vai trazer luz, isso vai trazer ânimo, isso vai te trazer salvação. Não permita que o diabo seja o garçom da sua vida. Não permita que o inimigo defina o que você come e o que você não come. Nós não podemos permitir que o inimigo ele ganhe essa batalha.
Essa é a primeira chave para que você possa reconstruir o seu altar nessa noite. Comece a se alimentar da palavra de Deus, daquilo que traz vida, daquilo que traz ânimo. Comece a profetizar sobre o seu dia, mesmo que tudo esteja indo ao contrário, mesmo que as coisas não estejam acontecendo, mesmo que você esteja desanimado, perdendo, endividado, enrolado. Comece a declarar palavras de vitória, comece a declarar palavras que vão te dar um ânimo novo, que vão te reerguer. Começa a declarar: o Senhor é contigo, o Senhor é comigo, o Senhor é comigo, por mais que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. O Senhor envia os seus anjos à minha frente para que eles preparem o meu dia. Filho, comece a declarar palavras de vitória. Por mais que tudo esteja dando errado, declare palavras que vão trazer vida, que vão trazer ânimo e que vão trazer força ao seu espírito. Essa é a primeira estratégia para que a gente possa reconstruir o nosso altar. Se alimentar da palavra de Deus, do pão diário que é a palavra de Deus. Segundo, quais são os lugares que você tem frequentado? Eu só quero te fazer uma pergunta em cima desse segundo ponto para reconstruir o altar de Deus na sua vida. Será que o lugar que você tem frequentado, o Espírito Santo de Deus entra com você? Pensa um minuto sobre isso. Será que o lugar que eu tenho frequentado, o Espírito Santo de Deus, ele entra comigo? Irmão, é muito forte isso. É muito forte isso. Quando nós começarmos a alimentar o nosso corpo, o primeiro ponto, alimenta o seu espírito, começa a fortalecer o seu espírito. Sabe por quê? Porque quando você fortalecer o seu espírito, o lugar que você for, o seu espírito estará fortalecido, o Espírito Santo de Deus estará com você e você não vai entrar em lugar que você não deve entrar. Ricardo, você pode dar alguns exemplos de lugares que eu não devo entrar? Vários. Você tem entrado em sites de pornografia? Você é um jovem casado, namora, noivo, tem entrado em sites de relacionamento? O que você tem entrado e visto dentro do Facebook e do Instagram? Os olhos, a Bíblia diz que os nossos olhos eles são a janela da alma. Será que você tem entrado em botequim para tomar cerveja? Será que você tem entrado em casa de prostituição para prostituir o seu corpo? Pão diário e o lugar onde você frequenta vai definir muito aonde você vai chegar. O pão diário, ele vai fortalecer o seu espírito para quando você for convidado a ir a algum lugar que o Espírito Santo de Deus não vai com você, o pão diário vai te trazer força e lembrança de que aquele lugar não agrada a Deus. Eu poderia enumerar milhares de lugares aqui, mas você que está ouvindo essa noite, você sabe onde você tem entrado, você sabe onde você tem frequentado e você sabe que Deus não está ali com você. E existe um problema muito grande quando nós vamos a algum lugar e Deus não está com a gente. É que aquele lugar pode virar um lugar de morte, aquele lugar pode virar um túmulo pra gente. Esse é o problema. E muito ruim é morrer sem Jesus. Pensa nisso. O terceiro ponto, a terceira estratégia para que a gente possa começar a reconstruir o nosso altar é: quem são as pessoas que te rodeiam? Quem são as pessoas que estão com você? Eu sempre ouvi da minha mãe o seguinte: me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Esse ditado, ele é muito real. Esse ditado, ele é muito fiel. Me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. As pessoas que você anda, elas te aproximam ou te afastam de Deus? Eu só quero te fazer essa pergunta. Se elas te aproximam de Deus, você está prestes a reconstruir o seu altar.
se elas te afastam de Deus, o pão diário, e entrar em lugares que você não deve, não vai fazer diferença nenhuma, porque essas pessoas, elas são influenciadoras e elas estão te influenciando a se afastar de Deus. Então, nessa noite, eu queria que você começasse a analisar esses 3 pontos, que você pudesse, em nome de Jesus, eu creio que depois do final dessa palavra, você vai ser impactado com a presença de Deus onde você está, e você vai sentir vontade de voltar a se alimentar da palavra de Deus, deixar de frequentar lugares inapropriados para você e parar de andar com pessoas que te afastam da presença de Deus. O seu amigo que não é crente não é ruim. Agora, o seu amigo que te afasta da presença de Deus, esse amigo é ruim, se afasta dele. O seu amigo que não é crente, mas ele torce por você e ele acredita que você vai vencer em Cristo Jesus, continua. Em algum momento da sua caminhada você vai ganhar esse teu amigo. Agora, aquele que diz, que te julga, que zoa, que zomba de você e que fala mal do seu Deus, esse está te afastando de Deus. Não sei porque você está perto dele ainda. Amém? A gente vai ler bastante a Bíblia, eu quero ler Daniel 6, do 1 ao 28. Na verdade, eu não vou ler, é um texto bem longo, então eu vou deixar esse texto para você. Na verdade, Daniel 6, capítulo 6, versículo do 1 ao 28, é o capítulo inteiro. Então você vai conseguir ter uma noção do que a gente está conversando aqui e você vai conseguir entender aquilo que eu estou te falando. Quantos hoje estão tendo todas as áreas da sua vida atacada? Não era diferente com Daniel. Primeiro tentaram atacar o corpo, tentaram atacar a alma, tentaram atacar o espírito, tentaram atacar o caráter, a fama, a inocência, a fidelidade, tentaram atacar o companheirismo, tentaram atacar Daniel de todas as formas e não conseguiram. Mas eles foram aonde provavelmente acharam que Daniel seria mais vulnerável, que era na sua religiosidade, que era no seu temor a Deus. Tá tudo dando certo, você está sendo bem sucedido em todas as áreas, mas parece que alguma coisa está acontecendo e todos começam a se levantar contra você, procurar alguma coisa para te acusar. A mesma coisa ia acontecer com Daniel, tudo estava dando certo, mas as pessoas estavam incomodadas com ele. Então deixa eu te falar uma coisa, se as pessoas estão ficando incomodadas com você porque você tem feito tudo certo, porque você conseguiu voltar a estudar, a ler o pão diário, a comer, se alimentar do pão diário, que é a palavra do Senhor, você se afastou de lugares que são inapropriados para você e você se afastou de pessoas que te afastam de Deus, você está caminhando, voltou a caminhar, reconstruiu o seu altar, parabéns, glória a Deus pela sua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa, pessoas vão se levantar contra você. Todas as vezes que nós estamos no caminho, que fazemos as coisas certas, pessoas se levantam contra nós. Às vezes a gente está no caminho, todas as vezes que você está no caminho certo e não tentar te jogar na cova dos leões. Só que a única coisa que ninguém conta é que os leões já estão te esperando na cova. Todos tentaram tacar, todos queriam tacar Daniel na cova dos leões. O que todos não sabiam é que o anjo do Senhor, assim como diz na sua palavra, que Deus enviará o seu anjo à nossa frente. Deus já tinha enviado o anjo à frente e o anjo já tinha fechado a boca dos leões. É isso que as pessoas não entendem. Elas tentam te crucificar, elas tentam te agredir, elas tentam te tacar palavras que vai te diminuir, mas elas esquecem que Deus já enviou o anjo à sua frente, Ele está preparando todo o seu caminho. Os leões já sabiam que Daniel ia lá para dentro. Os leões eles já tinham total noção de que Daniel iria parar lá dentro. Sabe por quê? Porque o anjo do Senhor já tinha avisado. O meu filho vai chegar aqui. E vocês não. E ai daquele que desobedecesse a ordem de Deus. Depois de alguns estudos que eu fiz sobre esse texto, eu percebi que os leões não se espantaram quando Daniel foi parar na cova deles. Na verdade, eles já estavam esperando Daniel. E quando você lê esse texto de Daniel 6, do 1 ao 28, você vai entender o que eu estou falando. Eles sabiam que era
quem era que eles poderiam tocar e quem eles não poderiam. E mais à frente você vai entender isso, porque quando Daniel sai da cova dos leões, o rei Dário manda jogar aqueles que procuravam acusar Daniel na cova dos leões. E antes que eles pudessem chegar no fundo da cova, os leões já comeram eles. Dias antes de Daniel ir parar dentro da cova, eles receberam uma visita inesperada. O anjo do Senhor entra na cova e proclama um jejum de 21 dias para os leões. E se eles forem fiéis aos que lhe foi ordenado, haveria um banquete como nunca antes houve dentro da cova. Parece até engraçado isso, né? Mas é verdade. 21 dias eles ficaram sem ser alimentados. Você consegue compreender o que é isso? Que esses animais, a fome que esses animais estavam, foi por isso que eu dei o tema 21, o jejum dos leões. E um pouquinho mais à frente nós vamos começar a falar do segundo personagem importante dessa trama, que se chama Rei Dário. E vocês vão entender o porquê que ele é importante. No 21º dia em que os leões estavam cumprindo a vontade de Deus, chega Daniel lá dentro. No momento onde eles estão com mais fome, mais fracos e desesperados por carne, entra um homem dentro da cova. Não era qualquer homem, era Daniel. Lembra da descrição de Daniel? Homem com um bom porte físico, ou seja, muita carne para alimentar todos eles. Deus não quer que você desfrute só do que dá para um dia. Deus quer que você desfrute daquilo que você vai ter sobra. Não era para desperdiçar, mas sim para... E não é pra, quando Deus te dá algo transbordante, não é para você desperdiçar, é que para você possa compartilhar. E foi o que aconteceu com os leões. Talvez um leão tenha recebido a ordem de fechar a boca e todos os outros foram contemplados com um grande banquete. Eu sei que às vezes parece meio irônico, né, a gente falar um grande banquete, porque foram vidas que foram tacadas dentro da cova. Mas na verdade as vidas que foram tacadas dentro da cova foram as vidas que procuraram matar Daniel. Então essas pessoas, elas deixaram de ser inocentes diante do rei, porque elas foram infiéis, na verdade, elas falaram mal de um ungido do Senhor. Quando você entender o porquê você foi parar na cova, você dorme com aquilo que possivelmente iria te matar. Enquanto aquele que te mandou para lá está perdendo o sono, porque ele acha que mandou você para ser comido por leões, quando na verdade ele mandou você ter um encontro com aquele que iria te levar a um nível maior de intimidade com o leão da tribo de Judá. E aqui nós começamos a falar do segundo personagem importantíssimo nessa trama, o rei Dário. Quando o rei Dário envia, e você vai ler isso no capítulo 6, quando ele manda Daniel para a cova dos leões, ele vai para o seu quarto, ele vai para a sua cama, eu acredito, com os melhores lençóis, com o melhor travesseiro, com a melhor comida. Ele simplesmente não consegue dormir. Ele fica incomodado, ele fica andando de um lado para o outro, porque ele sabe que ele mandou uma pessoa inocente, ou que ele não sabe que existia um propósito na vida de Daniel para que ele fosse parar dentro da cova dos leões. Eu acredito que quando Daniel entrou na cova, existia um leão em pé diante dele, que é o leão da tribo de Judá, o rei de Davi, o leão dos leões. E assim ninguém tocou nele. O rei perde o sono porque quando Daniel entra na cova, o diabo passa a ter o conhecimento de onde foi que ele se meteu. Só que aí já é tarde demais. Tudo que ele pode fazer agora é jogar a culpa no rei e fazer ele perder o sono e tentar salvar Daniel. Foi o que o rei fez. O rei não conseguiu dormir enquanto não chegou o dia, enquanto ele não foi lá, bateu na cova e falou: Daniel, teu Deus te salvou. O teu Deus foi capaz de salvar dos leões? Essa é a pergunta que o rei faz para Daniel. O rei que mandou jogar Daniel lá dentro, ele no outro dia corre lá e pergunta, bate na portinha, fala: Daniel, o seu Deus, ele foi capaz de te livrar da cova dos leões?
O rei jejua enquanto ele pode comer as melhores comidas do reino. Daniel está na cova se deliciando com as carnes que antes haviam sido jogadas dentro da cova. Os leões estavam em um propósito. Eles não podiam encostar em Daniel. O diabo tenta te paralisar no presente, porque ele não sabe o que vai acontecer com o seu futuro. Até ele tocar em você. Quando ele toca e começa a ter o conhecimento do que Deus vai fazer em sua vida e de como você vai sair da cova, ele começa a usar as pessoas para te acusarem, para tentar te favorecer. Ele começa a usar as pessoas que te acusaram para tentar te favorecer. Tarde demais, porque agora é tudo com Deus. E foi o que aconteceu quando o rei perde o sono e não consegue dormir, porque ele tacou Daniel. Ele foi um instrumento de Satanás para que pudesse ferir a vida de Daniel. Na verdade, agora ele inverte a situação. O rei começa a tentar favorecer Daniel. Não se espante quando você começar a ver quem te jogou na cova, agora vem correndo para tentar te tirar, sabe? Porque o diabo viu que não foi o bom negócio te lançar dentro. Agora ele vai ter que tirar de lá. Quando nós somos lançados na cova, quando nós somos lançados no deserto, o diabo ele sabe que não é um bom negócio, porque nós vamos sair mais fortes. Não vamos sair apenas mais fortes, vamos sair mais fortes, com mais intimidade, com o espírito fortalecido e com uma autoridade nunca antes vista. O mesmo que era contra você agora passa a ser a seu favor. Quando você é jogado na cova, os mesmos que eram contra você agora passam a ser a seu favor. Os mesmos que te acusavam agora tentam te favorecer. Agora a história muda. O rei não apenas perdeu o sono, ele também fez um jejum. E quando ele jejua, Deus mostra para ele o que ele vai fazer naquele lugar através da vida de Daniel. E agora o lugar que antes era governado por um rei que queriam chamá-lo de Deus, agora é governado pelo único e verdadeiro Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não é apenas de boca para fora que isso é colocado em prática. Todos têm que obedecer, porque passa a ser um decreto selado com o anel do rei. Sabe o que eu aprendo aqui? Sabe o que eu aprendo nessa história? Que quando você sair de dentro dessa cova, onde ninguém acreditou que você sairia vivo, todos terão que adorar o seu Deus, porque ele o livrou da boca dos leões. As pessoas não vão acreditar, porque o seu altar estava destruído. Porque a sua vida de intimidade e comunhão com Deus estava destruída. Então as pessoas não vão acreditar que você consiga sair dessa situação que você se encontra hoje. Só que quando você sair, você vai sair forte, fortalecido, com seu espírito rejuvenescido, o Espírito Santo vivo dentro de você, você com uma força, com uma vontade e com uma determinação nunca antes vista. E todos aqueles que falaram mal de você, que foram contra você, eles vão adorar o seu Deus por causa de você. Eles verão Deus através da sua vida. É isso que acontece quando você reconstrói o altar de Deus. As pessoas, elas começam a querer aquilo que você tem, elas começam a querer buscar o seu Deus, elas começam a querer ter encontro com o seu Deus, porque elas sabem que o único que poderia trazer essa mudança sobre a sua vida é Deus. Então elas querem isso para elas também. Cova é lugar de intimidade com Deus. Se você hoje se encontra em alguma cova, não perca tempo. Tenha intimidade com Deus, converse com Ele, fale com Ele, leia a palavra, desfrute, ouça ministração, ouça louvor, fortaleça a tua mente, fortaleça a tua alma, fortaleça o teu espírito, porque eu tenho certeza que essa cova não é à toa, esse deserto não é à toa. Isso é para te ensinar, isso é para te fortalecer, isso é para te preparar para o caminho à frente. Elias, quando estava na cova, Elias, quando estava dentro fugiu agora o nome, eu vou usar cova mesmo, porque já estamos chegando à meia-noite. Elias, quando estava lá dentro da caverna, lembrei. Elias, quando estava dentro da caverna, Elias, ele era alimentado por corvos, porque Deus sabia o que esperava Elias. Elias não sabia o que esperava ele, mas Deus sabia o que esperava Elias. Então Elias é alimentado por corvos, e quando ele sai com o seu espírito forte, fortalecido para a caminhada seguir. A caminhada com Deus, ela requer esforço, querido. Então fortalece o teu espírito.
Deixa Deus entrar na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Daniel ele foi parar justamente na cova dos leões. Daniel foi parar no lugar de maior prestígio para o crente, que é aos pés do leão de Judá. Quando todos achavam que Daniel estava indo para o lugar de morte, Daniel estava indo para o lugar de vida. Todos que estão olhando para você, estão vendo você ir para o buraco, eles estão acreditando que você vai morrer nesse lugar, mas na verdade, se você souber usar a cova, o deserto a seu favor, você vai entender que Deus vai fazer na sua vida através desse lugar. Cova, buraco, deserto é apenas um nome. Para Deus é escola, para Deus é lugar de aprendizado, para Deus é lugar de intimidade. É no deserto que Deus manifesta milagre. É no deserto que Deus fala com você face a face. É no deserto que Deus se manifesta. É no deserto que Ele mostra milagre, que Ele faz prodígios, sinais e maravilhas, querido. Não era qualquer leão que residia naquele lugar, e sim o leão dominante de todos os povos, reinos e nações. O rei Dário não sabia, mas Daniel sabia disso. Só que agora, junto com Daniel, sai também um leão da tribo de Judá e fica apenas os leões famintos. E os que foram totalmente fiéis a Deus, e assim como todo ser que é fiel a Deus tem a sua recompensa, agora também é a vez deles. Porque os leões não tocaram na vida de Daniel, agora eles vão ser prestigiados, agora eles também vão ser recompensados. Porque quando Daniel sai de dentro da cova, Deus sai de dentro da cova. E quando Deus sai do lugar, o lugar deixa de ser um cenário de vida para virar um cenário de morte. O rei manda jogar todos os que estavam contra Daniel e o seu Deus dentro da cova. E antes que eles chegassem ao fundo dela, foram devorados. Quando Deus saiu de dentro da cova, o primeiro a ser jogado lá dentro foi o diabo. Se você não lembra, o diabo de 1 Pedro 5:8. Eu vou ler para vocês. Sede sóbrios, vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo está dentro da cova esperando seus inimigos, e quando eles tirarem as pedras da cova, antes de seus inimigos chegarem ao chão, o diabo já os tragou. Os seus inimigos vão virar cigarro de capeta, querido. Está cheio de demônios dentro da cova, querendo tragar alguém. Antes, quando Deus estava lá dentro, existia vida naquele lugar. Depois que Deus sai, vira um lugar de morte. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Só que quando a graça não está presente, ou seja, quando Deus não está dentro da cova, quem reside nela é o diabo. E se ele está faminto e com muita vontade de tragar alguém, eu quero deixar essa palavra para você nessa noite. A cova, o momento de estar na cova é enquanto você está com Deus. Que você possa pegar essas 3 chaves que eu te dei nessa noite, que é meditar na palavra, se alimentar do pão diário, se afastar de lugares que você não pode estar e se afastar de pessoas que te afastam de Deus e começar a reconstruir o seu altar. Deixa eu te falar uma coisa, vai com calma. Não precisa tentar fazer tudo com pressa, porque você vai acabar não fazendo nada, vai acabar se atrapalhando mais ainda e achar que Deus não está com você. Vai com calma. Não precisa ler a Bíblia toda em um dia. Lê um capítulo, lê um versículo. O que importa não é a quantidade de coisas que você faz. O que importa é a qualidade daquilo que você faz para Deus. Você não aguenta ler 10 capítulos por dia, leia 1. Você frequenta 3 lugares ruins,
Não consegue se afastar dos 3 ao mesmo tempo, se afasta de um. Você tem 3 amigos que te afastam da presença de Deus e você não sabe como fazer para se afastar deles, se afasta de um. O importante é começar, querido. O importante é dar o primeiro passo. O resto Deus vai te ajudar na caminhada, eu tenho certeza. Foi assim na minha vida e vai ser assim na sua vida também. Tudo que nós precisamos fazer é dar o primeiro passo. E esse é o nosso grande desafio nessa noite, para que nós possamos começar a reconstruir o nosso altar em Deus. É uma chave. Daniel capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 28, é uma chave tremenda para que você possa começar a reconstruir o seu altar em Deus. Eu espero de verdade que essa palavra ela possa trazer luz para a sua vida, que ela possa trazer luz ao seu entendimento, que o Espírito Santo de Deus, o Espírito ministrador possa estar aí, enquanto você ouve essa mensagem, ministrando ao seu coração, e que o altar de Deus comece a ser reconstruído na sua vida. E que o altar de Deus comece a ganhar lugar de novo na sua vida. Deus é fiel, a sua palavra não muda. Como eu disse no início dessa mensagem, essa palavra Deus me deu em agosto de 2011 e essa palavra ela continua viva hoje. Essa palavra ela continua viva e eficaz hoje, e eu tenho certeza que se você colocar em prática as mesmas coisas que Daniel fazia, não é o que eu estou falando, é o que a Bíblia relata. Se você colocar isso em prática, Deus vai entrar com providência, e a cova que era lugar de morte vai começar a ser lugar de vida, porque agora Ele está com você. O deserto que ia te destruir agora vai te fortalecer, porque Deus está com você. O buraco que você se encontra, que iria te afundar, agora vai te trazer força para sair dele, porque Deus está com você. Tudo que você precisa fazer é reconstruir o seu altar, voltar a ter uma vida com Deus, voltar a ter intimidade, comunhão, se alimentar da palavra, se afastar dos lugares que não deve, se afastar de pessoas que te afastam de Deus, e tudo aquilo que você deseja, que você almeja, que você quer encontrar, quer vencer e quer romper, o Senhor vai te ajudar. Essa é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela não muda. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse que vai com você, Ele vai com você. Se Ele disse que vai te curar, Ele vai te curar. Se Ele disse que Ele vai te ajudar, Ele vai te ajudar. Se Ele disse que Ele vai te alimentar, Ele vai te alimentar. Tudo que você precisa é acreditar, é viver, é conviver, é ter experiência, é ter vida com Ele. Amém? Que essa palavra ela possa trazer luz ao seu coração, que ela possa trazer entendimento ao seu espírito e que ela possa, acima de qualquer coisa, trazer uma fome de Deus sobre a sua vida. Então, eu te peço, não ouça essa mensagem sozinha, compartilha com os seus amigos. Envia para alguém que você saiba que está passando por alguma situação difícil. Manda para alguém, pode compartilhar à vontade. Eu não estou preocupado com a minha imagem, não estou preocupado com nada. Pode compartilhar, pode enviar para quem você quiser, para o máximo de amigos que você tiver. E em nome de Jesus, nós vamos ver a obra do Senhor Jesus nessa geração. Nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Nós fomos chamados para vencer esse mundo. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Assim como Daniel, nós somos jovens diferenciados do Senhor, que vivem na Babilônia, mas não se alimentam dos alimentos da Babilônia, não frequentam os lugares da Babilônia e não se misturam com pessoas da Babilônia. Nós somos um povo separado, escolhido do Senhor. Nós vivemos de forma diferente, de forma que só o escolhido vive. Nós somos sal, nós estamos aqui para salgar, nós somos luz, nós estamos aqui para iluminar. Em nome de Jesus, que o Senhor, nosso Deus e Pai, que a graça poderosa do Espírito Santo de Deus possa trazer paz e alegria sobre a sua vida. Que o Senhor possa fortalecer o seu espírito e que você encontre de novo ânimo na palavra do Senhor, para que os seus caminhos sejam alegres e abençoados por Deus, e que você vá longe, que você viva bastante, com prosperidade, sem ter falta de nada.
e que Deus possa te abençoar de forma grandemente. E que você possa reconstruir o altar de Deus na sua vida. Amém? Que Deus abençoe, que você possa compartilhar bastante essa mensagem. Manda, compartilha, envia para quem você quiser, envia para o máximo de pessoas que você puder. Porque tem muita gente que precisa ouvir, receber uma injeção de ânimo do Senhor. Que Deus abençoe. Amém.